Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa está te auxiliando no estudo, em especial numa época como essa em que as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia do coronavírus. E já que nós estamos falando sobre o coronavírus, nós estamos imaginando que na tua redação possa vir um tema ligado a essa tão desagradável pandemia. Então nessa aula nós vamos abordar um possível recorte que pode vir como tua proposta de redação. Como será a sociedade depois que acabar a pandemia do coronavírus? A banca pode questionar se ocorrerão mudanças relevantes ou se voltará tudo à vida normal que nós tínhamos antes da pandemia. O coronavírus mudou radicalmente a nossa vida. O adiamento das provas do Enem ainda foi um dos menores acontecimentos agravados pela pandemia. Muita coisa mudou. Nós não podemos mais nos divertir como antes. Não podemos mais fazer caminhadas sem máscaras. E se nós o fizermos, estaremos desrespeitando medidas de segurança e colocando em risco não só a nossa vida, como também a de outras pessoas. Mas vamos refletir numa coisa. O que será que isso pode provocar na sociedade como um todo? Que heranças históricas serão trazidas por essa doença que é a Covid-19? Mesmo depois da erradicação, quando for disponibilizada não só a tão esperada vacina, como também outros remédios, é quase um consenso que o mundo não será como antes. Isso nos faz pensar naquela música do Milton Nascimento, nada será como antes. Só que a mudança agora é outra. Não é mais daqueles ex-colegas de infância e adolescência que se reencontrarão, perguntarão que notícias nos dão os amigos. A mudança agora é muito diferente. Vamos ver agora um trecho da entrevista que a BBC Brasil fez com o biólogo Átila Yamarino, doutor em microbiologia pela USP e pós-doutor pela Universidade de Yale. O mundo mudou e aquele mundo diante do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente e alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses. Isso que nós acabamos de ver é um exemplo do que pode vir como texto motivador na tua proposta de redação. Trata-se da fala de uma autoridade, um biólogo com doutorado e pós-doutorado, mas é apenas um exemplo de um pensamento que cada vez mais se torna unânime, que depois que a pandemia acabar, a vida será diferente. Transformações atingirão a política, a economia, o modelo de negócios e por aí vai. É importante que tenhamos consciência disso, pelo menos enquanto a vacina não chega. Como ficam as atividades de lazer que faziam parte do nosso dia a dia? Como ficam hoje em dia e como será que ficarão depois da pandemia? Tudo isso é um grande cenário de incertezas. Vamos gerar então ideias sobre esse tema. Como será a sociedade depois que a pandemia acabar? Algumas tendências foram apontadas pelo jornalista Clayton Mello. A primeira dessas tendências é uma revisão de crenças e valores. Estamos vivendo uma crise na saúde que muitos entendem como sendo um divisor de águas. O que a pandemia do coronavírus está ocasionando? Uma união maior das comunidades que estão cada vez mais funcionando como equipes eficientes. Isso acarreta uma mudança de valores, como acontece no centro da cidade de São Paulo. Grupos de pessoas se unem para ajudar os idosos,
Mas esse não é o único exemplo. Imaginem o povo que vive nas favelas, que vivem o resultado de décadas de descaso do poder público. É claro que a situação dessas pessoas tende a piorar durante a pandemia, porque o saneamento já era precário antes da pandemia surgir, sem falar das casas que ficam empilhadas em áreas de risco. Será que esse povo tem como cumprir normas de segurança que mesmo as pessoas instruídas ainda cumprem com uma certa dose de desrespeito? Não. Esse povo não tem como cumprir essas regras. Como lavar as mãos, por exemplo, se eles não têm água em casa? Como evitar aglomerações se eles vivem em casas amontoadas? Não podemos esperar isso deles. Mas há alguns bons exemplos sendo postos em prática nas favelas. Na favela de Paraisópolis, em São Paulo, centenas de moradores foram nomeados presidentes de rua com a tarefa de monitorar grupos de 50 casas para detectar os possíveis casos de Covid-19. Os presidentes de rua orientam os moradores e os convencem a manter o isolamento, bem como identificam as famílias mais vulneráveis para que recebam quentinhas feitas na própria comunidade. Em abril foi lançado o chamado Mapa Corona das Periferias, uma plataforma digital que mostra iniciativas de combate ao coronavírus em regiões carentes, dando informações sobre como ajudar. A iniciativa faz surgir em redes de solidariedade em várias favelas cariocas, como Acari, Complexo da Maré, entre outros, distribuindo alimentos para as famílias mais pobres e as pessoas que perderam o emprego devido à quarentena, além de campanhas para doar álcool em gel, entre outros artigos de segurança. Tudo isso que vimos são iniciativas que surgem do povo por pessoas muitas vezes sem instrução, mas que acabam sendo mais eficientes que o próprio poder público. Veja um trecho de uma reportagem da revista Veja Rio, assinada por Pedro Tinoco. Enquanto políticas públicas mais ou menos urgentes engatinham, moradores e associações locais resolveram agir. Tudo isso que vimos são exemplos de iniciativas que tendem a dar certo. Exemplos de comunidades carentes que se unem formando equipes, afetando e mudando valores. A pandemia do coronavírus ocasionou também uma crise financeira, que levou muitas pessoas a economizarem e a reverem os antigos hábitos de consumo, de modo que a ideia de quanto menos melhor tende a guiar os consumidores. Pelo menos é o que acreditam vários institutos de pesquisa. O motivo não é só a falta de dinheiro, até porque isso era uma ideia que já vinha sendo difundida antes da pandemia. O quanto o consumo excessivo nem sempre combina com felicidade. Vamos mostrar trechos de uma música que ilustra bem isso. Uma letra que foi escrita muito antes da pandemia. Você tem 10 amantes, você tem 1000 sapatos, um para cada passo em falso, um olhar em cada ocasião, um vestido, um rímel, um frasco de loção. Você tem 10 amantes, você tem 1000 escravos, e um mar de venenos importados, um namorado para espantar a solidão, uma estrela, uma ilha, uma mina de carvão. Me diz como ser feliz, como num salão de cores febris, de almas gentis, sedes de algodão. Essa letra é apenas um exemplo do quanto a ideia de consumo excessivo nem sempre combina com a felicidade. No fim das contas, cada vez mais o consumo pelo consumo está deixando de ser realidade. Há mais ou menos um ano atrás, a Forever 21 pediu recuperação judicial. Uma empresa que durante muitos anos depois da sua fundação, durante a década de 1980, abriu centenas de lojas em diversos países, inclusive no Brasil, tendo se tornado um símbolo da sociedade de consumo. E no final do ano passado, quando a empresa estava em derrocada, a jornalista Flávia Oliveira fez um comentário sobre tal fato em um artigo publicado no jornal O Globo.
intitulado No Futuro, o Desapego. Vamos ler um trecho deste artigo. Sobre a Forever 21, o grupo sucumbiu à mudança de comportamento da clientela. O que fazia a cabeça há poucos anos, hoje não seduz. A moda agora é ser slow, sinônimo de escolha amadurecida por peças duradouras e produzidas sob princípios de responsabilidade socioambiental, valorização da diversidade, respeito às tradições. Vejam agora essa tira de quadrinhos que não por acaso foi publicada na mesma época. Essa tira de quadrinhos, bem como outros textos que nós mostramos, são exemplos do que pode vir como texto motivador na tua prova de redação. No caso de o tema ser a sociedade pós-pandemia. A crise da Forever 21 é um exemplo de que nenhuma organização política ou comercial tende a sobreviver se ainda estiver guiada por valores ultrapassados. Cada vez mais há uma percepção de que a sociedade de consumo tradicional está em decadência, sendo uma sociedade efêmera que proporciona pequenos prazeres e uma felicidade passageira. O filósofo francês Gilles Lipovetsky é um dos que acreditam que o consumo, embora não tenha sido superado, cada vez mais tende a ser sobrepujado pela qualidade e pelo sentido da vida. Evitar aglomerações se tornou uma norma de segurança devido à pandemia do coronavírus. Em algum momento, não sabemos ao certo quando, essa pandemia vai acabar. Mas será que vai voltar tudo a ser como era antes? Pelo menos segundo um relatório de uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, no caso a WGSN, a resposta é não. Vamos ver agora um trecho desse relatório. Quando as pessoas voltarem a frequentar espaços públicos após o fim das restrições, as empresas devem investir em estratégias para engajar os consumidores de modo profundo, criando locais que tragam a elas a sensação de estar em casa. Podemos apontar como consequência disso um crescimento dos estabelecimentos que só funcionam com delivery. Cada vez mais as pessoas precisam dos serviços de delivery para se protegerem do jeito que conseguem, não só do coronavírus, como também de outras pandemias que surgirem. Isso sem falar do home office, que já era realidade para muitos profissionais freelancers e para profissionais liberais, e que com a pandemia tende a crescer cada vez mais, de modo a ser adotado por empresas de diferentes portes, para evitar espaços de grandes aglomerações, como metrôs e ônibus, em especial nos horários de pico. Com o crescimento do home office, mesmo aquelas empresas que não adotam tal modelo tendem a valorizar os funcionários que morem perto do trabalho. A pandemia levou artistas e produtores culturais a investirem em espetáculos online, como as lives que se popularizaram, além de visitas virtuais a museus e galerias, ainda com a finalidade de evitar aglomerações. As vendas online passaram a ser uma boa opção para a maioria das lojas. Ainda sobre as lives, vamos dar um flashback de um dos primeiros dias de quarentena. No caso, o dia 17 de março. Nesse dia, o jornal O Globo publicou uma matéria sobre os artistas que estavam fazendo campanha sobre a importância do isolamento social. Vejam no quadro que segue algumas falas desses artistas. Acho que a coisa mais perigosa no isolamento é ficarmos tristes. Então, resolvi ficar disponível. Pergunto o que as pessoas estão fazendo em suas casas. É uma conversa, uma troca. Eu vivi outras epidemias. Elas passam, mas tudo depende de nós, de cada um de nós tomarmos as precauções que estão sendo divulgadas.
Não me lembro de ter vivido algo tão assustador. Dá vontade de não acreditar, mas temos que acreditar. Ficar no isolamento é um ato de solidariedade, inclusive com quem não pode ficar. Evitar ser um agente transmissor é um ato de amor. Rita Weiner, em parceria com a designer Julia Gastin, criou esse desenho como símbolo da campanha. Vamos usar a rede para transmitir o vírus do afeto, para ajudar a vencer essa pandemia e o isolamento. Acho que essa é a contribuição que nós, artistas, podemos fazer nesse esforço de guerra. Bem, essas foram algumas falas desses artistas que estão fazendo lives para favorecer a quarentena. Agora vamos dar um pequeno parênteses, ou seja, vamos fazer um comentário que, de certa forma, estará fugindo um pouco ao assunto dessa videoaula. Lembramos que uma fuga desse tipo não deve acontecer na tua prova de redação do Enem, porque um dos critérios de nota zero da redação do Enem é exatamente o texto apresentar uma parte deliberadamente desconectada do tema proposto. Essas falas que nós mostramos no último quadro foram publicadas numa matéria do jornal O Globo no segundo caderno, que é voltado para a cultura. No primeiro caderno dessa mesma edição desse jornal, veio destacada uma notícia que chocou o Brasil inteiro e que, por extensão, acabou chocando o mundo. Na primeira página do jornal veio uma chamada. Governos radicalizam medidas de restrição, mas Bolsonaro vê histeria. A notícia como um todo era que o presidente Jair Bolsonaro estava chamando de histeria, ou seja, de exagero, todas as notícias sobre o coronavírus. Governadores de estado estavam tomando medidas drásticas, assim como chefes de estado de outros países. Isso foi um pouco depois que Bolsonaro havia participado de manifestações contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, cumprimentando de perto quase todos os participantes, ou seja, sem cumprir as regras de segurança recomendadas, entre outros, pela Organização Mundial da Saúde. Vamos ver agora como foi dada a notícia no miolo desse jornal. Bolsonaro cita histeria e poderes reagem. Presidente relativiza pandemia e é isolado de reunião sobre a crise. Nessa página como um todo não aparece nenhuma foto com o nosso presidente, apesar de ele ser o próprio sujeito da oração do título e do subtítulo da notícia que mais se destaca. Ou seja, embora o presidente seja o próprio termo de que o título da matéria está falando, o que a página mostra como imagem é a reação por parte de outros políticos, tanto componentes do governo quanto aliados, no sentido contrário ao ato do presidente, um ato de desprezo à realidade da pandemia, que estava apenas começando. Agora vamos ver um pequeno trecho dessa notícia. Um dia depois de descumprir as restrições médicas, o presidente da República voltou ontem a minimizar a pandemia, afirmando que a crise do coronavírus está superdimensionada e que está havendo uma histeria. Mais adiante da notícia, uma fala do presidente à Rádio Bandeirantes. Tem obrigação moral de saudar o povo que ficou na frente do palácio. Se eu me contaminei, é responsabilidade minha. Agora tudo continua funcionando no Brasil. Está havendo uma histeria. A quarentena ainda estava em seus primeiros dias. Nós chegamos à seguinte conclusão, que a classe artística se mobilizou contra a pandemia em sentido contrário ao mau exemplo que o nosso presidente estava dando. O nosso presidente estava chamando de histeria tudo o que já se sabia sobre a pandemia, mas os artistas não, estavam levando a sério, proporcionando entretenimento e estimulando as pessoas a ficarem em casa por motivos de segurança. 5 meses e meio depois de tudo isso, quando nós elaboramos essa videoaula, o número de mortos no mundo pela pandemia já passava de 800 mil. Como diz aquela outra música do Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está. E o momento de quarentena não é exceção. Os artistas fazem live
e defendem o gesto de ficar em casa como gesto de solidariedade. Até agora nós demos um turbilhão de ideias para que você reflita sobre o que poderá vir a ser a sociedade pós-pandemia. Falamos sobre algumas das tendências que o jornalista Cleiton Mello apontou. Não se esqueçam de complementar tudo isso com a leitura diária de jornais, até porque na tua prova também cairão temas sobre atualidade. Não temos como garantir nem que será esse o tema de redação, e muito menos quais serão os textos motivadores. Podemos apenas supor. É possível até que, mesmo com todas essas ideias que nós abordamos, você também tenha outras ideias que você queira mencionar na tua redação, que provavelmente para a tua redação serão até mais convenientes. Em outras videoaulas nós já demos a dica de como deve ser a redação sobre o tema abordado passo a passo. Mas nós decidimos parar de fazê-lo, já que isso vai depender muito do enfoque que deverá ser dado ao tema. De qualquer maneira, convém lembrar que o primeiro parágrafo, que é a introdução, deve apresentar as ideias que você vai defender, apresentando o tema e dizendo o recorte que será feito dele. Já os 2 ou 3 parágrafos seguintes, que são os parágrafos de desenvolvimento, o ideal é que sejam usados para se apresentar os argumentos que confirmem essa tese que está sendo defendida, reservando-se um parágrafo para cada argumento. E depois dos parágrafos de desenvolvimento, a redação deverá ser fechada no parágrafo de conclusão, em que deverão ser retomadas as ideias expostas na introdução e conjugadas com os argumentos no sentido de confirmar a tese. Nesse último parágrafo deve vir também a proposta de intervenção que alguns vestibulares como o Enem exigem. Discorremos sobre esse tema de redação porque nós pesquisamos sobre possíveis temas de redação associados ao coronavírus. Nós aqui do canal achamos bem provável que venha um tema associado ao coronavírus. Provável não é certeza. Há inclusive pessoas que acham pouco provável, já que é um tema muito manjado. Eu me lembro até que em outra videoaula nós dissemos que estávamos esperando a quarentena acabar para fazermos uma videoaula sobre o tema. De lá para cá, muita coisa aconteceu e a prova do Enem já está marcada para janeiro. Então nós que somos voltados principalmente para os vestibulandos, decidimos nos dedicar a abordar os possíveis temas de redação ligados ao coronavírus, como estamos fazendo desde a semana passada. E essa aula está sendo publicada numa segunda-feira. Na quarta, virá a continuação dessa aula e na sexta-feira virá a continuação da aula de quarta. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil ou se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nosso canal deseja boa sorte. Quem estiver gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Quem não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando e para isso nós contamos com a tua ajuda. Estamos buscando maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, vocês podem nos escrever, seja através do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio e até reclamação sobre as nossas videoaulas. A missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão
ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.